E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Então vamos seguindo com essa nossa minissérie sobre desenvolvimento usando .NET com banco de dados. Então, no primeiro vídeo a gente viu um pouquinho lá sobre tipo de conexão, né, com o SQL Server, como é que eu faço autenticação. A gente viu lá o Windows Authentication e a autenticação do SQL. Criamos um banco de dados e a gente criou uma tabela aqui para iniciar relacionada a livros. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito dos comandos do SQL. Que o SQL significa, né, que você tem uma linguagem estruturada, uma consulta, né, estruturada, mas ele tem algumas vertentes ali dentro desse SQL command. E a gente vai ver um geral sobre eles, e aí no decorrer dessa série a gente vai vendo em detalhes. E a gente vai usar essa tabela de livros aqui para poder ajudar a gente a estudar esses assuntos, tá? Então eu vou clicar com o botão direito no banco que a gente criou, o dbTest. Vou clicar aqui em New Query e aí aqui a gente vai destrinchar nossos comandos. Então, para iniciar, o primeiro, o basicão, a gente tem o select. E se você traduzir, select selecionar, ele serve para a gente poder fazer uma seleção, uma consulta nos nossos dados. Esse é o comando base ali da parte do SQL. E como eu tinha a nossa tabela de livros, então vou dar um select na minha tabela de livros e por enquanto eu vou especificar o asterisco, que significa que ele vai trazer todos os registros para mim, tá? Então vou usar um F5 para ele executar e aí ele roda para a gente essa consulta e no caso eu não tenho nenhum livro aqui, por isso que ele não aparece. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou incluir um livro, clicando aqui com o botão direito no livro, eu vou vir aqui ó, na tabela, né, ó, eu vou editar as primeiras linhas. Então, vou clicar com o botão direito e ele carrega para mim um assistente que facilita eu poder fazer esse cadastro. Então, eu não preciso saber nada do SQL em si para inserir essas informações, tá? Então, posso ter aqui, por exemplo, ó, desenvolvimento, vamos colocar assim, dev C Sharp. Aqui é só fictício, tá? André Leão, editora Joias. E o ID, lembra que eu coloquei como ident? Ele vai gerar sozinho. Ó. Quando eu for para a linha de baixo, vou dar setinha aqui, ele cria para mim esse ID automaticamente. Não preciso especificar isso, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, C Sharp mais SQL. Aconteceu também o autor e aqui a editora Joias. Então aqui eu consigo criar os meus livros, cadastrei, posso fechar aqui agora. E se eu rodar esse comando de novo, e para rodar ele, ó, eu clico nessa setinha do execute, ele roda, ele já aparece os livros. Eu posso usar o F5 também para ele fazer a execução, aparece para a gente. Esse é o nosso primeiro comando, tá? Mas, e aí eu usei aqui, ó, esse site, deixa eu colocar ele aqui só para fazer a referência, Geeks for Geeks, que ele tem, tem um desenho que estrutura legal os principais comandos aí do SQL. Então a gente vai dar uma olhada nesse desenho. Eu peguei desse site só para você entender certinho. Então, basicamente, ó, o comando SQL, eu quebro ele, né? Eu agrupo, organizo ele em 5 frentes aí principais. Então, eu tenho DDL, DML, TCL, DQL e finalmente DCL. E aqui ele vai ter os tipos de comandos que eu tenho para cada um desses tipos aqui de comandos SQL, tá? Então, esse primeiro, DDL, ele é relacionado à definição. Então, o L aqui, se você for traduzir, sempre vai significar language, tá? L é language, o D vai ser de dados, tá? Onde tiver o D. Então é uma linguagem de alguma coisa de dados. E esse DDL significa a linguagem de definição de dados. Então quando você precisa definir alguma coisa, você vai usar uma parte do SQL de definição. E esses são os comandos, tá? Então eu tenho o create para criar minha tabela, criar meu banco de dados, o drop para poder fazer exclusão, alteração e o truncate para você limpar o conteúdo dessa tabela e você zera o índice dela também, tá? Então a gente vai ver alguns deles aí também no decorrer dos nossos vídeos. E aí depois eu tenho a parte do DML. Esse M significa de manipulação. Então é a minha linguagem de manipulação de dados. E a manipulação, você vai pegar um dado, uma informação, por exemplo, para livro, né, que é o nosso caso, e aí você consegue fazer o cadastro, a atualização e a exclusão. E eu tenho outras opções a mais aqui, tá? Referente
parte de pesquisa, assim, bloquear a tabela, tudo. Mas esses são os principais, tá? E aí depois eu tenho essa parte de transação, a linguagem de controle de transação. Então, os mais utilizados você tem o commit e o rollback, aí você tem outros complementares, e ele ajuda você a trabalhar com transações. Então, quando você tem assim vários comandos que compõem lá a sua operação, então às vezes você tem que fazer vários inserts e alguns updates, ou então insert em outro update, e você precisa garantir que tudo seja executado, é bem válido você trabalhar com transação. E aí você consegue confirmar apenas toda aquela operação quando todos os comandos rodaram com sucesso. Aí você faz um commit, que aí ele vai completar a transação. Se der algum problema no meio do caminho, você pode voltar a isso, cancelar com o rollback, tá? Então tem a ver com esse controle de transações. Finalmente eu tenho o DQL, que é a parte ao que de query, de consulta, então é a linguagem de consulta dos dados, que é o que o pessoal conhece mais popularmente da SQL, né? O DQL, onde você faz a seleção, o select, tá? E por fim, não mais importante, você tem o DCL, não menos importante, na verdade, muito importante, né? Falei errado aqui, que é a parte da linguagem de você faz o controle dos acessos aos dados. Então você tem o comando grant, que ele permite, ele concede o acesso, e o revoke ele revoga, né? Então ele retira o acesso. Então você consegue dar um acesso a um determinado usuário para determinado banco de dados e assim por diante. Tá certo? Então definição, manipulação, controle de transação, a consulta propriamente dita, e aqui é controle de o, a parte de você ter os acessos, tá? Legal, boa. Então vamos ver um pouquinho aqui ó, do DDL, da definição aqui, né? Do create. Quando a gente criou essa tabela de livros, a gente não precisou usar os comandos SQL para criar a tabela. Mas é importante você conhecer também, saber como é que ela funciona, tá? Quando a gente criou, a gente usou o assistente. Mas eu consigo ver tudo que o meu assistente usou para poder criar essa tabela de livros, que por sua vez ela tem as colunas, né? Eu consigo destrinchar aqui, você vai ver que ele vai ter o ID e os demais campos que a gente definiu. Eu quero entender agora o código SQL para eu poder criar minha própria tabela na mão, sem precisar eu ficar usando assistente e tal. Se eu clicar com o botão direito na tabela, eu tenho essa opção aqui ó, do script, e eu peço para ele criar para mim numa nova janela. Tal. E aí ele vai processar aqui, vai avaliar e ele vai mostrar para você qual é o comando utilizado para poder criar essa tabela. Então é legal que você consegue, a partir da parte visual, entender aqui como é que funcionam as coisas. Tal. Então aqui é mais para selecionar o banco, eu vou remover essas primeiras partes. Vou deixar a parte que interessa, para a gente ver como é que eu uso o comando para criar a tabela. Tal. Deixa eu ver. A princípio a gente precisa disso daqui. E aí ele está dando um erro, ele está com esse vermelhinho, porque ele está falando que já existe. A tabela livre, ela já existe mesmo. Tal. Então o que eu vou fazer aqui? Para criar uma tabela, eu preciso do comando create table e eu preciso atribuir um nome para essa tabela. Então eu vou colocar aqui livros, tá? No plural, só para ele dar para ele poder criar aqui um outro, só para você entender como é que funciona isso via linha de comando. Então, para criar a tabela, você precisa abrir e fechar aqui o parênteses, tá? E aí depois você especifica as suas colunas. Então, eu vou ter o ID, vírgula, eu vou ter o título, vou ter o autor, e por fim eu vou ter editor, igual a gente definiu aqui para livros. Só que se você ver, você vai ver que ele está dando um errinho aqui, né? Ó, desse ID, ó. Tá faltando definir ó, o tipo de dado dessa coluna. Então, eu preciso especificar o tipo dela. Então, a gente vai definir o ID vai ser um inteiro. O meu título aqui ó, vai ser um texto. Então, eu tenho esse varchar. Deixa tudo em minúsculo aqui. Você pode usar tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo, tá? Só padronize. E o tamanho do campo você coloca aqui entre parênteses, tá? Ó, título. Então, vamos lá. O autor, eu vou colocar o varchar. Sim. E a editora, por fim, aqui vou colocar com um tamanho de 80. Então, ó, esse aqui é o comando base para você criar a tabela. Desse jeito ele já funciona. Só que eu quero também definir aqui ó, que esse meu campo vai ser a minha chave primária. Então é aí que entra essa constraint, tá? Ó. Ele aparece aqui. Ó. Então eu faço aqui o comando da constraint. Aí eu defino o nome para essa minha restrição, né? Então geralmente o pessoal usa como padrão o PK de primary key
e o nome da minha entidade, livro. E eu defino, vai ser uma primary key. E aí eu tenho esse cluster, né? Clusters. E aí como é que ele funciona? Eu abro e fecho parênteses para ele. E aí se eu tiver mais de uma coluna, que vai ser minha chave, eu consigo colocar aqui. No caso aqui vai ser apenas ID mesmo, tá? Ó. Beleza, a gente pode até deixar ele aqui. Definir a primary key. Boa. O que mais? Eu quero definir também que esse meu campo da chave ele vai ficar incrementando, né? De um em um. E aí eu uso essa opção aqui, o identity, tá? Ó. Então, inserindo aqui o identity, ele é o que vai fazer incrementar. Você pode colocar aqui, ó, que é de um em um, mas se você já não inserir, deixar assim, ele já é o padrão, o identity em si, tá? O que mais? Essa outra opção eu consigo definir se esse campo ele vai ser obrigatório ou não. Então, por exemplo, no caso a chave, ele é obrigatório. Então, eu coloco lá, não pode ser nulo, not null. Ah, eu quero que o título também não seja, então também colocaria not null para ele. Se eu quiser deixar ó, o autor, pode ficar nulo, então eu coloco null. E a mesma coisa para editora, tá? Ó. E aí ele permitiria, certo? Ó. Boa. Deixa eu fechar aqui então. Vamos ver só esse concept que tá junto aqui. Primary key. Cluster. Beleza. E aí ele tá dando erro aqui porque esse constant tem que ficar dentro, né, da especificação da tabela, né? Ó. Deixa eu só voltar aqui. Diminuir aqui. Eu copiei, ó, porque tem que ficar dentro desse parênteses, tá? Que define a minha tabela. Coloca a vírgula e incluo aqui o constant aqui dentro, tá? Ó. Então aqui é uma versão simplificada, ó, do que a gente fez, do que o assistente usa para criar a tabela. Se eu rodar esse código aqui, dar um Ctrl F5, ó, ele valida para mim a sintaxe, se tá tudo certinho. Se o meu comando funciona adequadamente, já tudo deu ok. E aí se eu usar a tecla F5, aí ele executa. Ah, eu não posso usar APK. Com esse que vai falar que já tem uma no banco, né? O nome das chaves são exclusivas, né? Eu coloquei PK livros. E aí, ó, após executar esse comando, se eu fizer um F5 aqui em tables, aí você vai ver que vai aparecer a tabela livros. A gente não vai usar ela só para ver essa parte do SQL e tal. E ele vai criar com as mesmas colunas, ó, da mesma forma que livro. A única coisa que eu falei é que o título não podia ser nulo, né? Ó. Mas funciona então da mesma forma utilizando o assistente. Então, se você precisar usar o script na hora de implementar na empresa, tudo, então tem uma base aí do create, tá? Você também vai ter o alter table para alterar a tabela. Você pode utilizar. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui as duas tabelas, certo? Ó, vamos treinar mais um comandinho aqui. Tem um refresh, para ele atualizar. Tem as duas tabelas. Então, lembra que a gente viu aqui, ó, naquele nosso desenho, além do create, eu tinha também o drop, né? Ó. Então, eu vou dar um drop table livros. E você jamais vai dar um drop table na sua vida aí quando estiver trabalhando, que você pode excluir coisas que você não gostaria, tá? Então você toma cuidado dessa pra gente ver aqui como é que funciona, tá? Ó, dou um F5, ele executou. Ó, comando executado com sucesso. E se eu atualizar aqui de novo, vou dar um F5, ele vai sumir, então, aquela livros. Então, drop table para excluir. Aí eu tenho alteração também, o alter table. A gente pode vir aqui, por exemplo, ó, vamos adicionar aqui, ó, na tabela de livros, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em design, e eu quero fazer uma alteração nela. Eu quero incluir também aqui o ano de lançamento do livro, tá? Ó. Ano. E ela vai ser uma data, tá? Inclui o ano, aí eu quero alterar isso, vou salvar. Você vai ver que vai ficar marcado aqui com asterisco. É só você dar um Ctrl S, que ele vai salvar a alteração. Se por algum motivo aparecer para você uma mensagem falando, opa, não pode salvar, não pode fazer alteração, é porque por padrão, dependendo da versão, o SQL Server, o Studio, ele deixa bloqueado isso, para você não fazer alterações em uma tabela quando você estiver trabalhando nesse modo de design, tá? Se por acaso deu esse erro para você, você vai vir aqui, ó, em ferramentas, opções. Aí você vai procurar aqui, ó, a parte de design, aqui à esquerda, e aí ele tem essa opção aqui, ó, prevenir alterações, tá vendo?
para você fazer uma recriação, alteração na tabela. Então você desmarca essa opção, aí clique em OK, que aí ele vai permitir você fazer essa alteração. Show, alteramos. E aí se eu voltar com aquele select aqui, ó, para minha tabela, você vai ver que ele vai ter o ano agora, e como não tinha informação, esse campo está nulo, tá? Legal. Agora vamos dar uma olhadinha de novo na criação da tabela. Botão direito. Vem aqui nesse Create To. E ele vai processar pra gente o script. Vamos ver se muda alguma coisa na hora dele gerar. Boa, criou aqui, ó. Então eu vou tirar só essa parte aqui a mais, tá? E é o que ele vai fazer agora. Ele monta pra gente. Aqui ele já incluiu o ano também, tá? Então ele cria com datetime, null. E aí é assim que você usa o date para poder incluir também, tá? Tem outros tipos de data também, tem o datetime 2, tem só o date. Você pode utilizar também aí nas suas consultas. Beleza, muito bem. Então a gente passou um geral aí na parte de definição das tabelas. Aí você tem o alter table também, então você consegue utilizar, especificando a tabela. Se você vai incluir uma coluna, vai remover, dá para usar ele também. Certo, muito bem. Uma outra coisa, só para a gente fechar esse assunto, quando você está montando as suas consultas, não é uma boa prática, tá? É uma má prática você usar o asterisco. Então é bom que você defina certinho as informações que você vai querer visualizar para sua consulta, tá? No nosso exemplo, são apenas aqui 4, 5 campos, mas dependendo da aplicação, do sistema que você estiver implementando, você pode ter uma tabela que tem milhares de registros. Então, para cada coluna a mais, você vai computando mais informação para ser processada. E se você tiver uma tabela que tiver muitos campos, sei lá, 30, 40, 50 campos, pode ser que você não precise de todos eles na sua aplicação. Então é interessante você definir certinho o que você realmente precisa para visualizar, tá? Aí você consegue também fazer uma junção de tabelas, a gente chama isso de join, e aí você pode então correlacionar tabelas diferentes e incluir mais colunas. Então você colocando um asterisco, aí você vai carregar informação duplicada, isso também não é interessante, até por conta de performance, tá? Então, para conhecer a tabela ali, estudar no comecinho, beleza, asterisco, mas procura não utilizar ela, então você especifica realmente o que você precisa visualizar, tá? Ó. ID, título, autor, editora. Eu preciso dessas informações, ó. Então ele vai carregar só elas para mim. Se eu não precisasse, não me interessa para esse cenário que eu estou analisando, saber a editora. Então eu especifico apenas esses campos e ele vai retornar eles para a gente. Boa? Agora eu vou organizar aqui um pouquinho melhor a minha consulta. Eu vou quebrar só a estrutura. Então esse select, ele seleciona tudo que eu tenho na minha base e eu tenho essa cláusula where, que significa onde. Então eu consigo utilizar isso para fazer filtros nas minhas consultas. Então, por exemplo, se eu quisesse ver apenas o livro, tem o ID 2, então eu ia colocar aqui ó, o nome da coluna ID, que ela seja igual a 2. E aí rodando aqui um F5, ele vai retornar apenas esse registro, tá? Se eu não especificar, eu vou selecionar só essa primeira parte, no F5, ele traz tudo. Certo? Ó. Então, se eu quiser fazer agora, ó, retorna para mim, onde o título for igual, e aí vai ser esse livro aqui de desenvolvimento C Sharp. Ó. Como é um texto, eu coloco entre aspas. Tá? Simples, né? Dou um F5, ó, ele vai filtrar para mim, certinho. Beleza, boa. O que mais? Vamos voltar aqui no livro. Vou em editar, top 200. Eu vou incluir mais alguns livros aqui, só para a gente complementar nossos estudos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aprendendo. Estou inventando, tá? Os livros, tá? TypeScript. Aí, por exemplo, aqui vai ser o Mozart, que escreveu o livro. O nome da editora Lino. E aqui vamos colocar os anos, tá? 2022. Aqui ele tá reclamando. Acho que eu. Ver aqui. A data, né? Tá, eu coloquei ano aqui, mas não é só o ano, né?
É a data inteira, né? Então, ano, mês e dia. Tá bom. Ó, então, incluir mais um. Vou colocar um outro aqui. Na prática. Ó, lindo. E esse aqui, vou inventar uma data aqui também. Beleza, então incluir mais 2 livros, qual que é aqui? Vamos voltar a fazer o nosso select, ó, selecionar só a primeira parte. F5, então ele retorna 4 livros. E aí eu quero ver, ó, por exemplo, os que tem C Sharp, tá? Quais são os livros de C Sharp aqui? Então no meu título, eu quero ver só que seja C Sharp. Pedi para ele rodar e ele não retornou nada, ó. Por que não? Porque o meu livro ele não chama C Sharp, eu não tenho nenhum que seja igual, né? Eu tenho alguns que contém, né, o C Sharp no nome. E aí aqui entra o like, então. Então, que seja igual, algo próximo de C Sharp, ó. Rodei e ele vai dar um errinho. Ele fala, opa, não é assim a sintaxe, tá? A forma de eu usar o like, eu preciso colocar um caractere aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser que tenha qualquer coisa e ele tem o C Sharp, né? Ó, ele vai trazer para mim. Legal. Só que eu tenho um outro livro de C Sharp que não trouxe, né? Ó. Mas esse outro livro, ele terminava, né? Ó. Um começa, outro termina. Então, eu preciso colocar esse caractere coringa no começo e no fim, então. Aí se eu rodar, ele vai trazer para mim bonitinho. Beleza? Então, isso é só para ter uma introdução aí dos comandos do SQL, que a gente vai ver também no decorrer do projeto, dos nossos exemplos. Select traz tudo. Usando o where você consegue fazer filtros. Aí você pode usar o like, utilizando esse caractere coringa para fazer os filtros. Ou então você pode usar o igual também, tá? Você também pode trazer, ó, que não esteja relacionado a isso, não. Eu não quero, eu quero os livros que não sejam de C Sharp, ó. Então ele trouxe os outros de TypeScript e de Lambda, por exemplo, certo? Esse note também é bem útil para você utilizar aí no dia a dia. Então é isso e a gente continua nos próximos vídeos aí. Deixe seu like e a gente se vê em breve. Um abraço e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Joia.